Vamos iniciar o nosso procedimento aqui tingindo a pasta de flores. Para isso eu coloco um pouquinho de gordura vegetal misturado com um pouco de dióxido de titânio, faço uma pastinha e em seguida tinjo a pasta. Posso fazer isso também de uma outra forma. O tingimento da pasta eu posso também misturar o dióxido de titânio junto com os ingredientes secos da nossa pasta e após aquecer todos os ingredientes líquidos, verter sobre esses ingredientes secos e assim você consegue já tingir a pasta no momento de preparar, de fazer a sua pasta de flores. Agora é só misturar bem que ela estará pronta para uso, branquinha, do jeito que você precisa. Para fazer a orquídea Phalaenopsis, precisamos de alguns cortadores. Aqui nós temos um modelo com 4 cortadores. Tem a pétala da sépala maior, temos aqui também a sépala, que são essas borboletinhas aqui. Nós vamos precisar cortar 2 vezes, então, de um lado e de outro. A sépala menor, que é essa, também são 2 peças, cortando de um lado e de outro. E a garganta da orquídea, aqui uma peça só. Nós vamos cortar uma vez. E assim é composta a nossa orquídea. Temos também que usar alguns outros materiais, como essa placa, rolinho para abrir pasta, celpin em 2 tamanhos, tenho esse maior e esse menor. Aqui. Boleadores, estilete, esteca de silicone, caneta d'água ou pincel. Então, são materiais básicos que nós precisamos para fazer a orquídea e muitas outras flores. Para untar a placa, vou usar gordura vegetal. Essas gorduras vegetais que nós encontramos em mercado. Vou utilizar também um molde, e esse é o tamanho que eu preciso para fazer a orquídea Phalaenopsis. Esse molde tem vários modelos de anteras de várias orquídeas. Os moldes também de silicone, né, para pétalas e as sépalas. São esses modelos aqui. Esse em conjunto em especial tem 3 tamanhos, esse e para a pétala e essas daqui para a sépala, tanto a menor quanto a maior. Essa daqui para a menor, para a sépala menor, essa para a pétala da sépala maior e essa daqui para a pétala, para as 2 pétalas. Material apresentado, nós vamos dar o início agora à nossa florzinha. Temos que untar aqui a placa. É bom untar porque quando você abrir a pasta, ela não vai ficar saindo do lugar. Mas é pouca coisa, é somente para deixar ela um pouquinho mais aderente, né? Quando você for abrir a pasta, ela não sai do lugar, não fica saindo do lugar. Vou usar o arame número 26 para as pétalas e as sépalas. Ele é um arame um pouco mais resistente. As pétalas e as sépalas da orquídea não são tão finas, então o arame 26 dá pra gente trabalhar tranquilamente. Sempre massagear a pasta antes de começar qualquer procedimento, antes de cortar, antes de abrir, né, e cortar as peças. Sempre massagear para que ela tenha elasticidade e fique melhor para você trabalhar e cortar as suas peças.
Faça um pequeno cilindro, não precisa de muita pasta. Você pode colocar ele nessa posição, dar uma leve pressionada e depois você abre. Dessa forma. Se você quiser pegar toda a extensão da placa, você faça um cilindro maior e você pode abrir várias peças ao mesmo tempo. Vou tirar a parte de excesso que fica em cima. Se a tua pasta estiver um pouco úmida, pode usar a trouxinha que não tem problema nenhum, trouxinha com amido. Aqui eu estou tirando a parte de excesso que fica na parte de cima, porque nós não precisamos desse excesso. Cortamos aqui a pétala da sépala, que é a maior. Essa peça é uma única peça, então você vai cortar uma vez só. Retira a pasta. E aqui nós já temos a nossa pétala da sépala, que é a maior, o cortador maior que você tiver. Sempre colocando dentro da pastinha de plástico para você evitar que ela resseque. E assim nós vamos fazer com todas as outras. Cortar e colocar dentro da pastinha. Assim você evitará que ela se resseque. Tire sempre o excesso na parte de cima, para que ela fique mais suave, mais fina. Agora, nós vamos cortar as sépalas menores, são duas dessa. Levando para a pasta, sempre levando para a pasta. Corto mais uma vez a sépala menor, lembrando que são duas peças dessa. Agora, vamos cortar as duas pétalas. São duas peças desse modelo de cortador. Novamente, vamos abrir a pasta. Corte o excesso aqui na base. Sempre quando você finalizar, corta esse excesso. E corta mais uma pétala. O processo é bem repetitivo, nós vamos fazer da mesma forma para a garganta da orquídea.
Vou tirar o excesso da parte de cima e em seguida cortar. Essa também é uma peça, mas eu aconselho você sempre fazer mais de uma, porque elas sempre quebram. Então, você tem a garantia de que na montagem, de repente, se acontecer alguma coisa com essa peça, você já tem uma outra pronta. Terminamos de cortar todas as peças que compõem a orquídea. Veja, está aqui dentro da minha pasta plástica. E agora eu vou bolear. Bolear é preciso para que você consiga suavizar a borda, né, dessas pétalas e que assim ela tenha mais movimento, mais leveza. Você pode suavizar utilizando o dedo, a ponta do dedo, ou você pode usar um boleador, uma esteca também, fique bem à vontade. Eu já estou acostumada aqui, passo o dedo e já consigo suavizar essa borda e para mim dá um bom resultado. Teste em casa, veja como você prefere, né? Se é com boleador, se é com uma esteca ou com o próprio dedo. Gosto de finalizar assim, colocando a peça na palma da mão e uma parte dentro, outra fora do boleador, suavizar. Você pode até bater um pouquinho de amido, caso ela esteja colando. Em seguida, vamos inserir o arame, lembrando sempre de colocar a cola no arame. Aqui eu utilizo água, se você quiser fazer uma colinha de CMC também dá resultado. Eu não gosto muito, mas eu prefiro usar água com a Easy Paste. Depois de aramar, colocamos essa parte no boleador, lembrando que a parte que fica mais saliente, a parte no qual tem mais excesso de pasta ao inserir o arame, é a parte que vai para o lado mais profundo do molde, dessa forma. Em seguida, é só pressionar, cuidado para não pressionar muito, porque ela pode expandir e acaba estragando a pétala, a sépala. Desculpa, a pétala. Então, assim, é só para pressionar para que ela consiga as ranhuras, as marcações necessárias, mas cuidado para não fazer isso com muita força, porque senão ela esparrama. Você pode colocar também ela para secar num descanso de maçã ou em cascas de ovo de Páscoa de 50 gramas e de 30 gramas. Dá também um bom resultado. Já tenho elas aqui sequinhas. Vamos terminar de fazer as outras peças para em seguida a gente começar a montagem. Inserindo o arame sempre, um arame bem retinho. Dá um leve beliscão. Vamos colocar no molde. Pressiona. Faça uma pressão boa, mas com muito cuidado. Não é para apertar muito. Você pode utilizar esse descanso de maçã como apoio ou casca de ovo de chocolate, tanto de 30 gramas quanto de 50 gramas. Agora nós vamos colocar no molde a pétala da sépala, as sépalas, aliás, as sépalas menores. Lembrando que o arame sempre retinho, beliscão aqui na parte de baixo, depois de inserir o arame bem pouquinho, bem mínimo. É só ali, ó, bem no cantinho. Só para realmente o arame não sair, pressiona levemente. A gente já consegue a marcação e leva para o descanso.
Novamente, vamos aramar a sépala menor. Colocamos no molde. Pressiono, sem fazer movimento de vai e vem com a mão, é só pressionar e colocar no descanso. Esse é um processo repetitivo também, eu sempre falo isso, mas é um processo que você vai fazer para as três, tanto para as sépalas menores quanto para a pétala da sépala maior também. Você pode dar um leve movimento na pontinha, dando uma leve, não é quase um beliscão não, é só para que ele fique mais pontudinho, essas pétalas, as sépalas e a pétala da sépala. Na ponta, você pode dar só um leve movimento, não é para beliscar, é só um leve movimento na ponta, tanto dessa maior quanto das menores, e levar para o descanso. Agora vamos bolear a garganta da nossa orquídea. Deixa eu colocar nessa espuma azul que vai ficar melhor para você conseguir visualizar. Ela é um pouquinho mais densa, essa espuma, um pouco mais rígida, mas é só para que você veja o movimento que eu vou fazer com a mão, dessa forma, girando. Cuidado para não apertar muito, como eu fiz aqui, senão ela fica marcada. E essa parte daqui. Nós vamos aramar. E tem uma partezinha aqui da ponta que nós vamos cortar também com estilete. Ou com tesourinha, como você preferir. Aqui eu vou tirar um pouquinho do excesso na lateral. Eu gosto dessa parte um pouquinho mais fina, então eu tiro esse excesso. Caso você não queira tirar, não tem problema. Mas eu acho que assim ele encaixa muito melhor, fica muito mais bonita. Só dá o acabamento aqui, dando leve beliscadinhas, apertões assim, só para a pasta assentar. Aqui eu só estou tirando o excesso de pasta, que agora eu vou cortar ao meio essa parte. Você pode fazer esse processo também com estilete, caso prefira. Fica assim, como duas linguinhas. Aqui você pode utilizar um boleador pequeno para puxar de fora para dentro. Dessa forma ele vai levantar essa abinha. Ou até mesmo um cabinho de pincel, um cabinho fininho de pincel também você consegue fazer esse resultado. Dessa forma. Posiciona bem na pontinha e dá um giro. Assim. E solta. Essas pontinhas elas vão dar um movimento. Você abre um pouquinho. E já temos o que precisamos. Esse formato. Ok?
Agora eu vou pegar um pequeno pedaço de pasta, vou massagear e formar um cilindro bem pequenininho, como se fosse um grão de arroz, e colar no meio dessas duas abas, bem no meio, bem aqui, dessa forma. Vou pegar, pode ser uma pinça, pode ser as costas de um estilete ou uma esteca, faca, e vou fazer um corte como um grão de café, bem no meio dessa pecinha que coloquei aqui. Eu vou usar essa pinça e vou pressionar bem no meio, coloco no meio e pressiono as laterais, levantando as abinhas. Ela fica assim levantada, então você vai fazer com que ele fique com um corte no meio, como se fosse um grão de café. Deixa eu só arrumar aqui para que ele fique mais organizado. E fica assim, com o meio, como se fosse, lembra um grãozinho de café. Vou colocar aqui nessa espuminha, casca de ovo. Eu preciso que essas abinhas, elas fiquem mais fechadinhas. Você pode deixá-la um pouco mais aberta no início, se tiver alguma dificuldade, ou você pode deixá-la mais fechada, que fica bem bonitinha. Ela como quase que abraça essa parte do meio que nós acabamos de colar. Aqui já tem uma seca. Eu não fechei muito as abinhas para que você conseguisse visualizar a pintura, mas caso queira mais fechada, fica bonito, porque ele é quase que abraça essa parte do meio. Temos nossas peças já secas, agora nós vamos para a pintura e em seguida a montagem. Vamos para a pintura. Aqui eu vou usar um papel manteiga, você pode usar papel manteiga ou papel toalha, como você preferir. Lembrando que o papel manteiga você consegue depois utilizar o resto, o que sobrou da pintura e colocar num potinho novamente. Vou utilizar também um godê, já tenho aqui uma tinta pronta. Para a nossa orquídea eu vou utilizar uma pintura básica, vou pintar o centro dela de amarelo. Assim você pode compor qualquer arranjo com essa orquídea branca. Você pode mudar também a base, as laterais com outra cor. Você pode pegar referências no Google e você vai ver que tem inúmeras tonalidades, né, de orquídea Phalaenopsis. Aqui nós vamos fazer uma pintura básica com pincel língua de gato. Só estou tonalizando a parte do meio e as laterais. Dessa forma, você vai esfumando e deixando uma pintura mais leve, não precisa carregar muito. Ela é uma pintura coringa, né? Então você pode pintar dessa forma com esse tomzinho de amarelo, que você pode utilizar essa orquídea em qualquer arranjo que você fizer. Na parte da antera eu vou somente dar um susto, é uma coisinha bem leve, quase imperceptível. Tonalizei, mas bem devagarzinho, bem de leve. E agora nós vamos finalizar com a pintura
dissolvido em álcool de cereais, um corante dissolvido em álcool de cereais. Nessa base aqui, eu vou passar um pouquinho de, você pode usar um marrom telha ou algo parecido nesse tom, pode ser um poison, uma cor mais puxadinha para o vinho, só para fazer uma sombra aqui entre a aba e a parte de cima aqui, a parte de baixo onde fica essa lingueta. Dá mais um charmezinho. Bem aqui, ó, nessa voltinha. Fica bem bonito. Aqui eu estou utilizando um pincel que eu nem estou utilizando o pó. Eu só peguei a sujeirinha de um pincel vermelho que tinha aqui, mais puxadinho para o marrom telha, e estou passando para que ele consiga essa tonalização aqui na parte de baixo, essa sombra, na verdade. Agora eu vou utilizar a pintura líquida. Vou dissolver o corante e um pouquinho de álcool de cereais. Deixa eu colocar aqui no godê. Não está saindo muito álcool. É que esse recipiente aqui não é o mais apropriado, mas é o que eu tinha no momento. Pronto. Você pode colocar o álcool dentro de um conta-gotas, vai ficar muito melhor. Sairá com mais facilidade. Agora com um pincel bem fininho, de preferência 000. Você vai fazer alguns risquinhos aqui. Primeiro eu vou fazer essas pequenas pintinhas aqui na parte do meio, aquela parte que nós fizemos com a pinça. Então, fazemos pequenas pintinhas em cima. E em seguida, vamos fazer pequenos risquinhos aqui na parte onde fica o arame. São bem aleatórios. E depois, assim, como se fosse bigodinhos de gato, vai puxando para as laterais, fazendo pequenos risquinhos. Não muito, não precisamos de muito. Dessa forma. Não sei se consegue visualizar bem, mas estou fazendo pequenos risquinhos aqui na lateral. Se você preferir, também pode utilizar um palito de dente. Com a ponta bem fininha, você encosta no corante e faz esses risquinhos. Fica muito delicado também e fica bem bacana. Fica assim, dessa forma. Quanto mais fininho, mais delicado, mais bonitinho fica. Terminamos a pintura da parte central da orquídea. Agora vamos fazer a montagem. Para isso, nós vamos utilizar fita floral. Pode ser a fita floral verde, a antera e a garganta. Esse é o início, é o meio da nossa
orquídea. Então, nós vamos posicionar assim, uma de frente para a outra. Elas precisam ficar bem juntinhas ali, o pezinho bem certinho, na mesma altura. Dessa forma. E vamos passar a fita floral. Posicionei bem direitinho, já prendi com a fita. Elas ficam assim, uma de frente para a outra. Pronto, já passei a fita, elas ficaram bem firmes, uma de frente para a outra. E agora eu vou inserir as duas pétalas. Posiciono as duas atrás da garganta. Dessa forma. E passo a fita floral, prendendo bem, deixando as duas também na mesma altura das anteriores. Depois que estiverem bem presas, aí abrimos cada uma para um lado, fazendo dessa forma. Elas ficam abertas nas laterais. Nossa, escapou. Deixa eu tentar arrumar. Vou prender uma só e em seguida eu coloco a outra. Fiz muita pressão na parte de baixo e escapou o arame. Sempre tem a pétala sobrando, caso vocês precisem. Aqui a gente pode colar novamente, só passar um pouquinho de cola e inserir, que dá pra colar. Acontece, se ela não ficar bem presa, ela acaba saindo, sai da peça, o arame sai e você perde o trabalho. Vou usá-la mesmo. Posicione bem direitinho na parte de baixo. Passa a fita e prenda bem. Agora, nós vamos colocar a pétala da sépala, que é a maior, atrás da antera. Aquela pecinha que parece uma naja, parece uma cobrinha. Vai colocar atrás dela essa peça maior, que é a pétala da sépala.
Vai passar a fita e prendê-la bem também, deixar ela bem firme. Pronto, passamos a fita até o final. Ela fica assim. A parte de trás tem que ficar bem fechadinha. Agora vamos com as sépalas menores. Uma de costa para outra, posicione bem na parte de baixo, bem juntinha. Elas ficam bem coladinhas com as de cima. E vamos passar a fita floral e elas ficarão assim, nessa posição. A gente se você sentir dificuldade, pode colocar uma só e depois começar, coloca a outra também. Dessa forma. Deixa eu só arrumar essa fita que ficou solta. Pronto. Posiciona a pétala, a sépala, na parte de baixo. Posiciona essa sépala bem aqui na parte de baixo. Passe a fita e em seguida coloque a outra. Termine de passar a fita, organize a pétala dessa forma, assim. E em seguida coloque a outra do lado, na mesma posição, ou seja, na mesma altura, para que as duas fiquem bem fechadinhas ali e formem a nossa orquídea. Agora é só uma questão de ajuste, você organiza as pétalas e as sépalas. Essa parte do meio você desce, a antera posiciona e assim você tem a orquídea montada. Dessa forma. Você vai utilizar ela assim,
nessa posição e não virada para cima, desse jeito. Você vai organizar, arruma o cabinho, entorta e usa ela dessa forma. O ideal é que você pegue uma referência de uma orquídea natural, para você ver como fica no galho, né? A formação, como ela fica. E aí você vai ter como organizar melhor, caso você queira fazer um galho de orquídeas. Passei a fita até o final do arame e assim nós temos a orquídea montada. Caso queira agregar valor ao arranjo, você também pode fazer os botões da orquídea. Para isso, nós vamos utilizar moldes. Esse aqui é do botão maior, esse do botão menor, alicates e arame. Aqui o arame é número 26. Você pode usar qualquer tipo de pasta para fazer tanto a orquídea quanto os botões. Os botões eu vou fazer aqui em porcelana fria, mas a técnica é a mesma para qualquer tipo de pasta. Vou hidratar o molde de silicone para a porcelana não colar aqui. Você pode fazer isso também caso você esteja utilizando a Easy Paste ou qualquer outra pasta. Assim, como eu estou utilizando essa porcelana fria, para desprender aqui do molde vai ser muito mais fácil dessa forma. Vou pegar um pequeno pedaço de pasta e vou colocar aqui dentro do molde. É um processo simples e o importante é que você hidrate bem e que a pasta fique bem lisinha para não rachar depois. Se você perceber que colocou muita pasta, retire o excesso e faça novamente o procedimento. O importante é que ela fique bem lisinha, essa pasta fique bem lisinha para que ela não rache depois. Pressione levemente o molde, pressionando as laterais também. Aqui eu estou pressionando para que ele fique bem certinho. Percebe que ficou com algum excesso ainda, eu vou retirar esse excesso das laterais. Com a pasta ainda dentro do molde, você vai pegar um arame, pode ser aqui eu estou usando o 26, e você vai inserir, fazendo com que ele fique lá dentro, na parte mais gordinha do molde. Você pode utilizar as costas de um estilete ou até mesmo uma estequinha de silicone para tirar
esse excesso de pasta que ficou na lateral. Botão feito, agora vamos retirar do molde, pressiona nas laterais. Ele sai e você vai alisar as laterais dele aqui, onde foi feita a emenda. Ops. Aqui, ó, na lateral você passa o dedo, uma estequinha de silicone só para tirar a rebarba. Aqui eu passei o dedo com um pouquinho de água só para tirar essas marcações, fazendo com que as junções se unam e não fique tão aparente. Você pode usar uma estequinha de silicone também, caso prefira. Caso as marcações do molde não tenham ficado tão definidas, você pode utilizar uma esteca de silicone para criar mais profundidade. Vamos fazer mais um aqui. Tira o excesso, todo o processo novamente. Coloca aqui no molde. Puxa um pouquinho aqui nessa partezinha para que faça o cabinho onde vai ser inserido o arame. Pressione o seu molde. Nas laterais também. Esse aqui você pode pressionar um pouquinho mais. Pronto. Aquele excesso, esse excesso que está aqui do lado, você retira. E aí você pode colocar o arame e tirar em seguida.
arame inserido. Agora nós temos que massagear essa parte aqui para que ele fique bem arrumadinho. Botões prontos. Agora vamos para a pintura. Já com os botões secos, vamos iniciar a pintura. Como a orquídea é branca, eu vou utilizar um corante mais claro. Estou utilizando aqui o siciliano com um pouquinho de menta, ou você pode pôr também com um pouco de hortelã, caso queira. E aí, se quiser mais escuro, você pode utilizar um corante silvestre, um escória, mas eu acredito que os botões eles ficam muito mais bonitos assim num verde clarinho. E é o que eu estou utilizando aqui. Pinte bem a base. Esse caulezinho que normalmente ele é bem clarinho, você pode usar um verde mais clarinho. E aí a base aqui onde eu estou pintando, você vai pintar, vai acentuar um pouco mais a cor. E a parte de cima deixar um pouco mais esbranquiçado. Você vai pintando todo o botão, esfumando em direção à ponta, né? E deixando ele um pouquinho mais claro nas pontas. Mas pintura é algo muito pessoal, então você vai utilizar de acordo com a sua vontade. Aqui é só um norte para que você siga e tenha um caminho, né, a percorrer. Botões pintados, eu vou mostrar aqui um pronto. Nessa referência eu coloquei um pouquinho de, não chega a ser marrom, mas é um pouquinho de, é uma sujeirinha de um pincel que eu tinha utilizado na cor Darling. Você pode usar também no cor mais arroxeado, na cor que você desejar, tá? Então fica assim. Eu usei esse no tom de verde, esse daqui eu coloquei um pouquinho mais de cor. Então use a imaginação e faça a orquídea de acordo com o que você desejar. Pintura realizada é o momento de montar esse arranjo, né? Você pode colocar 3 botões na parte de cima dessa forma e depois em seguida colocar as orquídeas, ou você pode usar só os botões para inserir no arranjo, no seu bolo. Você pode colocar as orquídeas separadamente e aí você vai criar conforme a tua imaginação ou no projeto, aquilo que você idealizou.
Vou montar o galho aqui no arame 20, você pode usar o 20 ou 22. Eu começo sempre passando um pouco de fita aqui na ponta. E em seguida eu monto o galinho. Você também pode criar um pequeno botão na ponta desse arame para depois colocar os botões maiores. Então aqui eu vou passar a fita, vou prender o primeiro botão. Dessa forma. Deixei um pedaço de arame na lateral, né, aqui na lateral do botão. E agora eu vou inserir o outro botão, mais abaixo do que esse, para ficar com um movimento mais bonito. Nessa altura aqui eu acredito que já esteja bom. Você pode inserir os 3 botões aqui em alturas diferentes e em seguida colocar as orquídeas que já estão prontas e que vai ficar muito bonito um arranjo. Você pode colocar o arranjo assim no bolo, dessa forma, completo, ou você pode usar só as orquídeas ou só os botões, que vai ficar bonito também do mesmo jeito. Colocamos o último botão, ele fica dessa forma aqui, assim. Tem alturas diferentes. E caso você queira, você pode utilizar uma fita floral verde mais clara para amarrar, para passar aqui e amarrar todos os botões e as orquídeas. Se você não tiver uma fita floral verde clara, pode usar uma branca também, que vai ficar super bonito. É só passar um pouquinho de pó no verde claro, que também fica legal. Botões da orquídea já estão prontos. Se quiser inserir um pouquinho de cor aqui na parte de cima do botão, você pode pegar um pincel que já está sujo de algum outro tom, pode ser um tom mais rosado, um tom mais arroxeado, e passar só assim na pontinha. Aqui eu não peguei nem pó, estou usando a sujeirinha que está no pincel, só para dar um tom a mais, uma cor a mais, caso
a tua orquídea seja o centro com um pouco mais de rosado, ou alguma coisa assim. Aqui eu estou te dando uma opção de uma cor um pouco diferente da proposta que eu mostrei há pouco, que era um tom mais avermelhado. E assim a gente tem os botões, depois é só inserir as orquídeas e finalizar o seu projeto. Esse daqui eu vou dar mais uma acentuada de cor, com o próprio pincel que eu utilizei para fazer o outro, ó, já dá uma corzinha a mais. E elas ficam super bonitas. Esse daqui é uma proposta um pouco mais clara, para uma orquídea toda branquinha, fica bonita também. E assim nós finalizamos os botões de orquídea. Eu espero que você tenha gostado e que aproveite e faça várias flores.